Aposentadoria, pensão, a longa espera por benefícios que demoram vários anos para sair. Quando saem? Uma surpresa muito ruim para mim, né, que foi indeferido, né? Não considerando a salubridade, mesmo tendo todos os laudos técnicos, entendeu? Um esforço concentrado da Justiça com o INSS tenta fazer acordos em milhares de processos parados em São Paulo. A Lei de Acessibilidade Brasileira foi aprovada há 18 anos, mas os problemas continuam. Olha aqui, ó, aqui já é muito ruim. Dia de chuva já não dá a gente passar aqui. Os Correios foram condenados a adaptar agências para cadeirantes na região sul do Brasil. Os tempos mudaram, mas a luta de índios para ficarem com suas terras continua. Nós indígenas, alguns já estão desmatando as serras para poder fazer roça, para poder fazer casa, porque nós não temos mais espaço. Em Pernambuco, a Justiça deu prazo para que famílias de agricultores desocupem terras indígenas. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Pedidos de aposentadoria, pensão, correção de benefícios. Milhares de processos previdenciados parados aguardam decisão em São Paulo. Para diminuir essa espera, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região fez um mutirão e fechou vários acordos de conciliação. Os registros na carteira de trabalho de seu Benedito comprovam as passagens por várias indústrias no estado de São Paulo. Em uma delas, trabalhou como mandrilhador, construía peças de aço de grande porte. Ele conta que anos depois, ao dar entrada no pedido de aposentadoria, o INSS não considerou o período em que ele ficou exposto a ruídos, o que completaria a contagem por tempo de contribuição. Uma surpresa muito ruim para mim, né, que foi indeferido, né? Não considerando a salubridade, mesmo tendo todos os laudos técnicos, entendeu? E outra coisa, pela lei é a partir de 80 decibéis. E o meu estava dando 86, 91, tinha empresa, entendeu? Eu falei, puxa vida, tá acima daquilo que a lei exige, entendeu? E não está considerando. Após 4 anos de idas e vindas na agência de São Bernardo do Campo e sem uma solução para o problema, ele decidiu entrar com uma ação na Justiça Federal para ter o direito ao benefício. Segundo esta advogada, a aposentadoria do segurado foi reconhecida, mas as parcelas retroativas ao período entre o processo administrativo e a decisão judicial não foram pagas. O INSS entrou com vários recursos porque não concordava com o índice aplicado para a correção monetária. A correção monetária ela é um índice que você usa para atualizar o valor do dinheiro no tempo. Então é mais ou menos assim, há 10 anos atrás, se você tivesse R$1.000, você compra esses R$1.000 uma quantidade, por exemplo, de bananas. Hoje, o mesmo R$1.000, você vai comprar menos bananas, por exemplo. Então, você tem que atualizar esse valor que o cliente tinha para receber, por exemplo, em 2006 ou em 2002, para hoje, 2018. A TR era o índice usado para fazer a correção monetária de débitos judiciais, custas e honorários advocatícios em processos previdenciários. Mas em 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou essa aplicação indevida para a correção dos juros e considerou outro índice para o cálculo, o IPCAE. O INSS tem recorrido das decisões onde o juiz ou os desembargadores colocam a resolução como índice da correção monetária. Eles acreditam que a resolução realmente dá valores maiores para a correção e eles acreditam que isso seja um valor muito maior do que realmente se teria de direito. Essa é uma matéria controversa ainda e eles sempre estão recorrendo a respeito disso. Existe uma diferença entre um valor e outro de aproximadamente
aproximadamente 30% quando você faz o cálculo total para o cliente escolher entre um índice ou o outro. Enquanto o Supremo não define como a decisão será aplicada, milhares de processos previdenciários continuam parados. Mas o Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região decidiu fazer um mutirão para fechar acordos de conciliação e acabar com essa espera. O trabalho contou com a ajuda da Advocacia Geral da União, que representa o INSS. O Gabinete de Conciliação fomentou um acordo entre o INSS e as partes, em que o INSS faz uma proposta de correção que é interessante para ele e também, de alguma forma, contempla o que o Supremo decidiu. Então, o INSS tem feito essa proposta, que é aplicar a TR até a data do julgamento do Supremo e, após a data do julgamento do Supremo, aplica-se o IPCA-E. Segundo essa procuradora federal, cerca de 14 mil processos já foram analisados e encaminhados para conciliação. Os acordos propõem pagar 100% das parcelas atrasadas, conforme a condenação de primeira instância, mais o índice de correção monetária. Não é interesse da AGU que os processos fiquem parados muito tempo. Até porque, por exemplo, no caso de auxílio-doença, que são benefícios temporários, se o benefício fica parado muito tempo, as revisões feitas após o trânsito julgado, o benefício fica implantado muito tempo, às vezes a pessoa já se recuperou, já não tem mais, já tem a capacidade laborativa que não tinha à época da sentença. Então, aí você finaliza essas questões, paga o que é devido, revisa o que não é mais devido e finaliza o processo. A judicialização tem que diminuir, porque para todas as partes do processo é bom. Esta é uma das metas da Justiça Federal, julgar processos contra o INSS de uma maneira mais rápida. E a conciliação ainda permite o encerramento sem ônus de demandas que poderiam durar anos. Na maioria das vezes, nessa parte previdenciária, a questão da implantação ou não de um benefício, ela já é resolvida logo. Ela é resolvida já na primeira instância ou, no mais tardar, na hora da decisão do acórdão aqui no tribunal. Então, isso, em geral, não fica dependendo do STJ nem do Supremo. Mas o pagamento de diferença, sim, isso pode levar muitos anos para ser definido e depois enseja uma execução. Então, a conciliação surge aí como uma maneira de resolver de uma forma bem mais célere esses processos. Seu Benedito, que hoje vive da aposentadoria, foi um dos que aceitaram fazer o acordo com o INSS. Agora, ele vai receber o dinheiro atrasado e acabar com essa longa espera. Estou muito satisfeito e contente. E aconselho, quem dá uma boa pensada, uma boa analisada e aceitar, porque vale a pena. Viu? A Lei de Acessibilidade no Brasil foi sancionada no ano 2000, mas até hoje, portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ainda enfrentam problemas para entrar e sair de alguns prédios. Tanto que os Correios foram condenados a adaptar agências para cadeirantes na região de Caxias do Sul. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães. No meio do caminho, alguns obstáculos. Olha aqui, aqui já é muito ruim. Dia de chuva já não dá a gente passar aqui. Essa tem sido a rotina do seu Leandro, desde que foi atropelado e teve que amputar uma das pernas. Fica muito sacrificoso. Quem é normal é bom, Vão ali, pá, e ó, tá feito. E nós, deficientes, não vai. O Estatuto da Pessoa com Deficiência define a acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança de espaços urbanos, transportes e outros serviços públicos ou privados. Quando se fala em acessibilidade para o senhor... Eu nem sei o que é que se titula essa palavra. Mas em Caxias do Sul, Serra Gaúcha, os Correios, que já foram considerados referência em serviço público,
ainda não adotaram as leis de acessibilidade. Bem no centro da segunda maior cidade gaúcha, a Agência Central dos Correios deveria ter uma rampa para o acesso ao cadeirante e uma calçada tátil para deficientes visuais. Deveria. Nesta outra unidade, mais degraus na entrada. E nada de rampa, apenas a calçada tátil. Desde a esquina lá, né, todo o trabalho com as calçadas que vem sendo feito, né? Mas infelizmente a rampa para o pessoal cadeirante não. Aqui a calçada até está conforme, mas porém a porta já não está de acordo, né? Não tem condições de entrar, né? Só se alguém ajudar e olha lá, né? De tanto ouvir reclamações, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O pedido na Justiça é para garantir que as agências dos Correios em Caxias do Sul e em outras 25 cidades da região tenham suas estruturas físicas adaptadas às pessoas com deficiência. A acessibilidade inclui tudo. Inclui calçadas, inclui rampas de acesso, inclui banheiros. Os Correios se defenderam. A empresa alegou estar em dificuldades financeiras, argumento que não convenceu o juiz da 4ª Vara Federal de Caxias do Sul, que na sentença condenou a empresa a apresentar um projeto de adaptação de suas unidades na Serra Gaúcha, de acordo com as normas legais de acessibilidade, e um prazo de 3 anos para a conclusão das reformas. Com certeza a questão orçamentária é bastante importante aí, né? Tem um peso bastante grande. Mas o que se entendeu, o que se ficou demonstrado, e inclusive alegado pelo Ministério Público, é que a lei já há bastante tempo, há vários anos, já determina que seja reservado uma parte do orçamento para esse tipo de obra. O juiz determinou ainda que os contratos de concessão ou franquias sejam renovados apenas em locais que atendam às normas de acessibilidade. O que eu analisei inicialmente foi das disposições legais a respeito, constitucionais, legais, legislativas e os decretos envolvendo esse assunto do acesso, da acessibilidade de prédios públicos e prédios coletivos às pessoas com deficiência, para ver o que se consta exatamente nessas disposições legais, nessas normas. Apesar da demora para ser atendido com dignidade, seu Leandro conta que essa nova condição física trouxe um aprendizado: viver com paciência. Eu levei 5 anos para acostumar com a deficiência. Agora eu considero uma pessoa normal. Paciência é a palavra-chave? É a chave. Ela vence tudo. Desde o descobrimento do Brasil, os índios lutam para manter suas terras. A Constituição de 1988 reconheceu que somos um país multiétnico e concedeu direitos aos povos indígenas. Mas isso não acabou com a invasão de terras por não-índios. Em Pernambuco, a Justiça deu prazo para que famílias de agricultores desocupem a reserva dos Pancararu. A repórter Thalita Marques foi até lá e mostra essa história pra gente. Estamos na terra indígena Pancararu, no sertão de Pernambuco. Aqui, a cultura dos índios, dominados no passado pela colonização portuguesa, permanece bem viva, como o toré e o ritual dos encantados. Ao todo, são pouco mais de 8.100 índios, que vivem basicamente da agricultura familiar. Com o passar do tempo, a comunidade cresceu, mas as terras não, e ficou cada vez mais difícil produzir o próprio alimento. E se prestar atenção, nós estamos em local de serra. É só serra, então nós indígenas, alguns já estão desmatando as serras para poder fazer roça, para poder fazer casa, porque nós não temos mais espaço aonde construir nossas casas e construir nossa roça para a gente poder produzir e tirar o nosso sustento. Só que essa situação está perto de mudar. A Justiça Federal determinou a desocupação de cerca de 2.000 hectares de terras que pertencem à aldeia Pancararu. O decreto da homologação do território, que fica no município pernambucano de Jatobá,
foi assinado há mais de 30 anos. Em 1940, foi feita a primeira demarcação da terra Pancararu pelo SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio. O território demarcado inclui toda essa área, que abrange parte dos municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá, somando 8.100 hectares. Mas, até hoje, cerca de 20% deste território estão ocupados por não-índios. Boa parte desses moradores vive na região desde que nasceu. São pequenos agricultores familiares que construíram 4 comunidades que moram há mais de 300 anos e não podem ficar à margem da sociedade. Tendo em vista que há muitos idosos e pessoas que vão perder não apenas a questão financeira, nós vamos perder também a nossa cultura, a nossa condição religiosa, o nosso jeito próprio de viver. Mas os Pancararu reivindicam essa terra. Eles dizem que, além de ter um vínculo afetivo, a área é ideal para a agricultura dos indígenas. Essas terras, elas são mais férteis. Elas hoje estão localizadas quase, eu posso dizer, numa planície, em terras planas. Na tentativa de fazer uma desocupação pacífica, a Justiça Federal mediou alguns acordos entre os não-índios e os líderes da aldeia. Mas os prazos não foram cumpridos e o clima ficou tenso. Os líderes da aldeia Pancararu passaram a fazer parte do Programa Estadual de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos. É porque devido a muitos comentários nas redes sociais, né, que eles colocam, e aí o juízo, junto com a federal, achou conveniente de a gente ter uma parceria com a segurança do Estado, né, direitos humanos, e então a gente pedir proteção, né, e eles deram. Mas quando ia começar a desocupação com a força policial, os não-índios entraram com um novo pedido à Justiça. Queriam o pagamento antecipado das indenizações e a garantia de terras férteis para todas as famílias que seriam retiradas do local. Nós entramos com a grave de instrumento, dizendo por que ele não saiu, porque ele não é contra os índios. A terra, está claro que a terra foi homologada como área indígena. O que nós estamos reivindicando é o direito de continuar sendo cidadão e ter onde produzir, sair de uma terra e ir para outra. E isso nem o governo, nem os órgãos foram capazes de dar. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou, por unanimidade, o pedido dos ocupantes não-índios. Os desembargadores se basearam na decisão final do título de reconhecimento das terras do povo Pancararu em 2010. Se fixou que se estava apenas dando cumprimento ao que tinha sido determinado no título, ou seja, na sentença, e que a sentença não havia feito nenhum condicionante. Na verdade, a lógica, né, defendida pelos agravantes era exatamente inversa. A sentença disse: saiam para ter direito à indenização, saiam para serem realocados em outras áreas, e não o contrário. Segundo o INCRA, as famílias com perfil de agricultores vão ser realocadas para o reassentamento Abreu e Lima, em Tacaratu, que fica a 18 quilômetros da terra indígena. E estão depositados em juízo mais de 5 milhões de reais para essas indenizações. O levantamento do INCRA indica que das 347 famílias, 153 têm perfil de clientela de reforma agrária e fazem jus ao reassentamento. Então, o INCRA está providenciando esse reassentamento, ofertou 95 vagas no PA Abreu e Lima, que é no município de Tacaratu, próximo à terra indígena, para que haja esse reassentamento, mas há uma recusa sistemática dos poceiros em se deslocarem para essa área. Do total, 45 famílias aceitaram as condições do INCRA e deixaram as terras indígenas, mas a maioria não aceitou. E a nossa reivindicação é que tenhamos condições e terras para sobreviver no município de Jatobá, porque o Abreu e Lima é em outro município e é uma terra inviável. Mesmo diante das reivindicações, o magistrado explica que a decisão levou em conta os direitos dos povos indígenas previstos na Constituição Federal. Que é justamente o que dispõe o artigo 231 da Constituição, quando defere aos índios a proteção às suas terras, os costumes, a sua história, e não havia por que, nesse caso, prevalecer um direito de moradia, que inclusive poderia ser, e não está deixando de ser também assegurado, mas em outro local.
Com isso, foi definida então a retomada imediata do plano de desocupação das terras indígenas. E enquanto elas não são asseguradas, a aldeia segue com suas tradições, pedindo orientação aos ancestrais do povo Pancararu. Nós vamos continuar mantendo a nossa fé com a paciência e a sabedoria que a gente adquiriu dos nossos mais velhos, esperando e confiando na justiça. R$ 41 bilhões. Este foi o custo total dos Jogos Olímpicos realizados em 2016 no Rio de Janeiro. Entre as obras polêmicas, a ciclovia Tim Maia, que teve um trecho derrubado pela força da maré e matou 2 pessoas. Desde a tragédia, a pista está interditada e a Justiça decidiu que vai continuar assim até que fiquem prontos novos estudos que garantam a segurança da população e do meio ambiente. Não é segredo e tudo acontece às claras. Poucas pessoas respeitam os pontos de interdição, feitos com pesados blocos de concreto que deveriam impedir o acesso à ciclovia Tim Maia. A pista une as orlas de São Conrado e do Leblon, na zona sul do Rio, acompanhando o traçado da Avenida Niemeyer. Depois de pedalar ladeira acima, Cláudia salta da bicicleta e ultrapassa o bloqueio. E ela sabe que está correndo risco. Prefiro me arriscar aqui e ter esses obstáculos e passar do que ir lá no meio dos carros. Porque se você vai lá, a galera grita, sai da rua, né? Porque é perigoso, ninguém respeita. Hoje eu vim porque eu vi que a maré estava mais tranquila. Quando realmente está batendo muito, eu evito. A precaução em relação ao movimento das ondas não é à toa. A interdição é resultado da queda de parte da ciclovia em abril de 2016. Apenas 2 meses depois de ser inaugurada, um trecho de 20 metros foi varrido por uma onda durante uma ressaca. Meu Deus do céu! Quebrou lá! Quebrou, seu. 2 pessoas que passavam na hora morreram. O engenheiro Eduardo Marinho Albuquerque, de 54 anos, e o gari comunitário Ronaldo Severino da Silva, de 60 anos. Houve uma reforma da parte atingida, mas a reabertura nunca aconteceu. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, apontou uma série de falhas num relatório de 122 páginas. A principal é que a ciclovia foi construída sem levar em conta a proximidade com o mar. A obra, de responsabilidade do município do Rio, custou 44 milhões de reais. Foi projetado em termos de esforços estruturais corretamente, porém sem levar em consideração do impacto de baixo para cima das ondas. Como ocorreu ali, era um lugar especial onde uma energia de onda até tomava uma velocidade maior, porque facilitava ali a topografia, era uma grota. Na reconstrução foi usado um outro projeto de reforço, que aí aguenta um impacto, até 6 toneladas de baixo para cima, ok, tá reforçado. Mudou a concepção do projeto. Por coincidência, no dia do acidente, havia um representante da Prefeitura do Rio de Janeiro perto do local. Era Cláudio, presidente da Rio Águas, a fundação responsável pelo controle de enchentes na cidade. Eu estava lá vistoriando um problema que tinha dado na galeria antes da subida da Niemeyer. Então, assim, foi exatamente no mesmo momento que estava lá, o pessoal da praia começou a se movimentar, aconteceu isso, a ciclovia caiu e eu fui um dos primeiros até que cheguei lá para ver o local do acidente e, infelizmente, também vi as pessoas sendo resgatadas e os corpos lá na praia. E foi justamente um problema em outra galeria de águas pluviais na praia de São Conrado que provocou o fechamento total dos acessos ao trecho. A proibição foi da Justiça Federal. A juíza Maria do Carmo Freitas Ribeiro entendeu que a interdição
deve permanecer até que novos estudos, inclusive de impacto ambiental, sejam realizados. Uma precaução para evitar novas tragédias. Na decisão, a magistrada ressaltou os cuidados com a segurança às vidas humanas daqueles que viriam a trafegar na ciclovia ou que vivem no seu entorno e ainda estabeleceu uma multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. Cláudio Dutra explica por que o afundamento aconteceu. Então, a ciclovia ela foi implantada num aterro bem conformado, bem executado. O grande problema foi o encharque da água, né? Houve um volume de água muito grande naquele dia. A gente vê até pela consequência que teve em toda a cidade, né? A gente teve, se não me engano, quase 1000 árvores que caíram na cidade do Rio de Janeiro inteira. Então foi uma coisa pontual e que eu não vejo como erro de projeto nem de execução. Foi realmente um fato que ocorreu e que a gente está trabalhando para recuperar. Ainda não há data prevista para o início da reforma, apesar de o projeto já estar pronto. Ele admite que o acidente com a ciclovia obriga os técnicos a repensarem o que vão fazer, agora prevendo a força da maré. Na engenharia, para a gente é um aprendizado, né? Essas condições de maré, de ondas, da região costeira da cidade, tudo isso tem mudado muito ao longo dos anos, né? A gente tem tido períodos de ressaca muito maiores que tinham antigamente. Nós temos elevação do nível do mar muito maior que tínhamos antigamente. Isso não dito por mim, nem por nós aqui da Fundação, mas por grandes especialistas que estudam os movimentos das marés. E a obra, que há 2 anos foi divulgada como um legado dos Jogos Olímpicos do Rio, hoje é pura frustração. Eu acho uma falta de respeito, né, com a galera, com tanto dinheiro que foi investido, né, para fazer, ficou lindo, ficou maravilhoso, porque realmente não existe em lugar nenhum. E agora está aqui, ninguém pode nem aproveitar. Poderia ficar muito melhor. Um pouco mais de tempo para inaugurar, um pouco mais de estudo de onda. O INPH pediu 2 anos para estudar as ondas. Por que não foi feito isso? Deveria ter sido feito. Deveria encostar a ciclovia na Niemeyer, remanejar as adutoras. A pressa foi inimiga da perfeição nesse caso. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!